Estamos de volta com o programa Pauta Especial, programa de estreia, recebendo aqui em nossos estúdios o presidente da OAB de Alagoas, Dr. Omar Coelho de Mello. Dr. Omar, o senhor acredita ter cumprido aí a sua missão frente à OAB de Alagoas? O seu mandato termina já o ano que vem. Termina o ano que vem, ainda não cumprimos, não. Falta alguns detalhes e vamos deixar incompleto. Porque o que é para o presidente da Ordem dos Advogados cumprir o seu mandato? É fazer com que a advocacia seja respeitada 100%. E isso, infelizmente, não há um que conseguirá. Por quê? Porque nós lidamos com seres humanos. Então você tem, do jeito que você tem um mau advogado, você tem um mau juiz, um mau promotor, um mau delegado, né? E isso sempre haverá embates para isso. Agora, o que nós nos propusemos e foi aprovado pelos advogados, esse eu tenho certeza que nós vamos cumprir. Você sabe muito bem, eu tenho atrás da minha mesa todas as propostas. E na primeira gestão, deixamos de cumprir uma proposta apenas, por impossibilidade, já que o fórum havia fechado. E dessa segunda nós cumpriremos à risca e ainda mais. Por exemplo, nós nos planejamos a construir 2 sedes no interior de subseções, a de São Miguel dos Campos e a de Santana do Ipanema, né? Nós vamos construir também a sede de Penedo, que o prédio antigo histórico está condenado, o investimento é altíssimo, então você precisa de financiamento, porque lá você não pode reformar, você tem que restaurar. Então o prédio está sendo colocado à venda, foi autorizado nessa última reunião do colégio, da seccional, vai ser colocado à venda e nós vamos construir um prédio novo, já doado pelo prefeito terreno. Isso já é uma realidade? Já existe orçamento, já existe dinheiro, já existe terreno? Para isso, e veja, recursos da própria ordem, a gente tem se privado de muitas coisas para poder se livrar do aluguel que nós temos que bancar dessas subseções para a nova sede. E vamos fazer Penedo, né, que é a novidade. O prefeito já nos levou ao terreno, vizinho ao fórum novo que está sendo inaugurado. E vamos também criar as subseções de Porto Calvo, que a região norte é totalmente desprovida da ordem. Os advogados lá, e falta inclusive controle. Há um exercício de advogados de Pernambuco muito grande naquela região, e isso de forma irregular. Quer dizer, falta advogados em Alagoas ou há uma má distribuição? Não falta advogado em Alagoas. Alagoas tem advogado demais, como tem no país todo, né? Nós temos 700 mil advogados. Nós temos 1/5 dos advogados do mundo. Aqui há um grande número de advogados. O que, na verdade, há é essa falta de distribuição e como a proximidade daquela região lá de Maragogi, os pernambucanos atuam mais, os municípios de Pernambuco, dali da região, têm mais advogados do que a nossa. Parece que o advogado de Alagoas não gosta muito daquela região norte, né? São poucos advogados que nós temos ali. Há uma invasão e o advogado de outra seccional só pode advogar 5 processos. Depois disso, ele está cometendo um ilícito na nossa legislação e precisa se inscrever na seccional. Então, a gente, para pôr fim a essa situação de irregularidade lá, nós vamos criar a OAB, a subseção de Porto Calvo, que vai cuidar de toda a região norte, e vamos dividir o sertão, que tem Santana do Ipanema, mas nós vamos criar a de Delmiro Gouveia, que merece já pela quantidade de advogados que lá tem. Doutor Omar Coelho, alguns setores afirmam de que o senhor politizou a OAB a um nível desnecessário. O senhor concorda com esse tipo de afirmação? Em absoluto. Num estado onde a consciência política é baixíssima, cabe à ordem fazer esse trabalho, né? E deixar bem claro que, quando falam nisso, falam exatamente dizendo que eu tenho desejos políticos, né? Politizou para depois entrar na política. Eu tenho provado, porque é uma coisa engraçada, Elias. Desde 94 que eu assumi a Associação de Procuradores do Estado de Alagoas, em 95 já disseram que eu ia ser candidato. E fui realmente convidado pela Heloísa Helena para ser vice-prefeito naquela disputa que ela teve com a Cátia Borne. Depois, toda eleição que vem, ou eu sou candidato a deputado, ou eu sou candidato a vereador.
Na última eleição... Que é um direito que lhe assiste. É um direito que eu tenho, lógico. Candidato, mas assim como qualquer um outro. Eu tenho meus compromissos e eu pretendo um dia disputar uma eleição, não tenha dúvida disso. Após deixar a Ordem dos Advogados e cumprir o meu trabalho na Ordem. Porque depois eu voltaria, eu tenho esse desejo, eu tenho isso no sangue, né? A família, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai, tem ancestrais, o senhor tem tido muito governadores, sangue. Há quem tudo diga mais. Que o senhor fala demais, é muito duro, ríspido nas afirmações. É outra afirmação que o senhor concorda ou... Não, eu concordo, eu sou duro quando falo, sim. Mas uma coisa que a dureza das minhas palavras vem a suavidade do coração, né? Tudo que eu digo é o que eu realmente penso, não faço nada premeditado. Agora, sou duro porque é necessário a dureza aqui em Alagoas. Caso do juiz Gustavo Lima, por exemplo. Pronto, doutor Gustavo, ontem mesmo fazia referência a ele. Eu não tenho absolutamente nada contra o doutor Gustavo. Acho um homem íntegro, correto, sério, bom professor. Agora, os processos na vara dele não andam. Esse é um reclamo que não é meu. Eu sou porta-voz de 7 mil advogados. Né? E o processo dos Taturanas merecia um cuidado especial. Aí se ofende porque eu digo isso? Pelo amor de Deus. Cale-me, botando o processo para andar. Cale-me, dando sentenças e mais sentenças. E aí pronto. Eu vou falar o quê? Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que cobrar. Agora, nunca isso passa para o lado pessoal. Se vem de lá para cá, o meu problema não é meu. Agora, que eu faço essas cobranças, que eu reclamo, na maior das boas intenções, isso não tenha dúvida. 17ª Vara. Qual é o problema da 17ª Vara? Afinal, por quê? Tem gente que diz, olha, a OAB é contra a 17ª Vara porque é a favor dos criminosos, bandidos. Dos bandidos, do crime organizado. Do crime organizado. Isso é uma estupidez. Né? Dizer que quem tem, por exemplo, a vida da ordem é de defesa de quem? Da legalidade, da justiça. A minha trajetória de vida, hein? Sempre combatendo os malfeitores. Né? Como é que pode dizer que eu sou contra a 17ª Vara? Eu sou contra a forma que a 17ª Vara atua e está prevista constitucionalmente. A OAB recebeu um trabalho do advogado Elton Roberto sobre a inconstitucionalidade da 17ª, que já tinha sido discutido isso na gestão anterior, quando o Elton era conselheiro, encaminhou para o Conselho Federal. O Conselho Federal, 81 conselheiros federais votaram pela inconstitucionalidade da 17ª e o Conselho Federal apresentou isso ao Supremo. Está para ser julgado no Supremo. Né? Eu quero o combate ao crime organizado diariamente, todo dia. E quero respeito ao advogado. Naquele primeiro momento, em relação à relação advogado-juízes da 17ª, nós tivemos problema. Levamos a questão para o CNJ. O CNJ, a nossa solicitação, ela arquivou, mas uma parte que não foi dita a ninguém é que ela arquivou dizendo que já havia um procedimento instaurado contra a 17ª em tramitação na Corregedoria do CNJ. Isso ninguém soube, porque não foi dito. Mas quem leu o parecer, o voto da desembargadora corregedora, viu que já existia um procedimento. E de lá para cá, graças a Deus, nós temos tido uma relação maravilhosa. Aliás, com cada um dos membros da 17ª Vara, eu nunca tive problema pessoal nenhum. Mas tem tido alguns pontos que são de discussão e pontos que são bastante pertinentes, colocados inclusive por advogados. O primeiro ponto são pilares ainda inquisitoriais que permeiam o próprio Código Penal e faz com que, por exemplo, o juiz participe em determinado momento da coleta de provas, o juiz participe em determinado momento da abertura da ação e o juiz, que deveria ser imparcial, começa a atuar como se fosse parte. E juiz e polícia não são partes. Não, isso, por exemplo, não é só isso. Além disso que você falou. Por exemplo, alguém conhece alguma vara de primeira instância coletiva? Não, não existe. Existe aqui na 17ª Vara. Juiz nenhum toma a decisão sozinho. Todos julgam. Quer dizer, isso
está contra a Constituição brasileira. Se querem a 17ª vara nesse formato, é simples. Se manda um projeto, se altera a constitucionalidade, a Constituição Federal e se permite varas coletivas de primeira instância. Os advogados criminais têm reclamado muito dessa associação que, em determinado momento, segmentos da imprensa, opinião pública, faz do advogado com o réu, com o cliente, com o criminoso. A OAB pretende fazer uma campanha nesse sentido, de esclarecimento, para ajudar nesse sentido, esclarecer. Ampla defesa, devido ao processo legal, a gente não pode abrir mão. Isso é justiça. E contra isso, inclusive, hoje a OAB tem um movimento nacional contra a PEC do ministro Peluso, que acaba com os recursos em grau de recurso extraordinário e recurso especial. Você vai ter que se contentar com a decisão dos tribunais daqui, né? E isso reduz o seu direito de defesa. Isso tira do cidadão o direito à plena cidadania. Mas, independentemente disso, que é a questão do advogado criminalista. Por que essa vinculação tão próxima? Primeiro, porque a causa que ele defende é das mais justas possíveis, que é que todo cidadão tem direito a um julgamento correto, não é? Mas o fato do cidadão ser criminoso não quer dizer que o advogado também seja. Mas, como é uma linha muito tênue, muitos dos advogados criminalistas, alguns deles, enveredam por esse caminho. E aí, o que fazer? Aí macula a imagem de todos. Porque eu digo bem, olha, nós, a grande maioria, é boa. Né? Agora, é uma pequena canalha que macula a imagem do advogado, porque vamos falar do advogado de modo geral. O advogado é muito mal visto. O número de piadas que se tem de advogados, aquela que diz que o Papa chega no céu, vai para um casebrezinho aí, viu um advogado indo para um palacete, aí reclama de São Pedro, eu digo, eu sou um Papa, só fiz o bem, e aquele advogado está indo para aquele palacete, eu vou ficar aqui nessa vila. Aí o cara disse, aqui essa vila está cheia de Papa, aquele é o primeiro a entrar aqui. Né? Quer dizer, tem essa conotação. E por quê? Por causa de uma minoria. Essa minoria que frauda, que faz safadeza e nos macula. Isso já tem o início de tudo isso, é a discussão do exame de ordem? Não necessariamente. Termina discutindo a qualificação? Não é. Não é uma questão de qualificação, então? Não, aí é caráter. É caráter. É. E o caráter é de cada um. Não é o exame de ordem que vai avaliar, não, é o cidadão, é o caráter dele. Então, dizer... Esses não prestam. E cabe a gente o quê? E é isso que eu me propus a fazer aqui na OAB, é extirpar esses mau caráteres da ordem. Porque o espírito de corpo se botou na cabeça que presidente de uma instituição tem que defender o corpo como um todo. E mesmo aquela parte apodrecida tem que ser mantida na geladeira. E aqui não acontece isso. A ideia nossa é livrar a advocacia desses maus advogados. Doutor Omar Coelho de Mello, nesse primeiro programa eu gostaria de saber o que é que o senhor vai fazer quando o senhor deixar o cargo aí da OAB. Qual é o destino? Serei candidato ao Conselho Federal pelo meu grupo, né? Vem um sucessor, que a gente aí vai decidir isso à frente. Essa seria a próxima pergunta. Quem é que o senhor vai apoiar para sucedê-lo? Olha, nós temos diversos candidatos bons no nosso grupo. Aquele que se viabilizar perante o grupo, porque nós não podemos cindir, nós não podemos nos dividir. Né? Nós temos que trazer mais valores para nossa gestão e grupos, mas manter o grupo unido, esse é o meu compromisso. A pretensão política continua? Olha... O senhor vai atender os reclames que o senhor falava anteriormente? Vou lhe ser franco, no início desse ano eu recebi uma injeção muito grande de incentivos para sair candidato já agora em 2012, terminar o meu mandato antecipado, o fim do meu mandato e sair candidato a prefeito ou a vereador. Eu fiquei muito empolgados por Dá para falar só para 30 dias aqui quem foi que convidou, não? Não, porque envolve alguns partidos grandes, inclusive, mas eu decidi que não serei candidato. Eu vou terminar minha gestão, vou voltar à Procuradoria e serei conselheiro federal por Alagoas, se Deus quiser. Falando em Alagoas, para que a gente possa concluir essa nossa conversa, uma terra tão bonita, belas pessoas, um povo extremamente ordeiro, receptivo, mas de um corpo dirigente que há décadas não consegue cumprir com as demandas que são colocadas pela sociedade. Continuamos ainda com analfabetismo alto, com a saúde difícil, e isso não vem
de agora, não é um ato de agora. O que fazer, doutor Omar? Tem solução, tem saída? De que modo os advogados de OAB podem, sinteticamente, solucionar ou pelo menos ajudar um indicativo para a solução? O que nós achamos é que precisa mudar o conceito, né? O administrador tem que ser firme, duro, e o servidor tem que ser valorizado. Eu não consigo entender como você pretende melhorar a educação sem que os educadores não estejam bem. Melhorar a saúde sem que os médicos e enfermeiros não estejam bem. Agora, não é dar sem ter em troca. O médico tem que cumprir exclusivamente com o seu horário, o professor não tem que estar com atestado de liberatório e dando aula nas escolas particulares. Na hora que a gente começar a fazer isso, a gente começa a mudar a nossa realidade. Muito bem. Muito obrigado, doutor Omar, por participar aqui desse programa de estreia. Eu é que agradeço. Muito prazer, obrigado, sucesso. Bom, Pauta Especial de hoje termina por aqui. Até o nosso próximo encontro.